Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Vamos chegando aqui para falarmos sobre as controvérsias da IN 2121, né, que é o novo regulamento de PIS e COFINS. Então, boa tarde, galera. Essa é uma live que eu e os meus convidados estudamos muito, tá? Estudamos muito para poder trazer os pontos controversos fora da receita. Só bola fora da receita, tá? E Olá, deixa eu boa ver aqui. tarde. Oi, Boa tarde a todos. boa tarde. Tudo e com Tudo você? bem, querida? Tudo ótimo. Quem vê pensa que a gente não se falou a manhã toda, né? Exatamente, né? Né? Então, essa live, né? Eu não podia trazer ninguém melhor do que a Flávia e o Elcio. Daqui a pouquinho ele está chegando aí. Porque nós pensamos de forma muito semelhante, né? Primeiro a gente estuda e depois dá o pitaco, né, Flávia? O pessoal queria nossa opinião e olha, 800 artigos, não tem como. Ó, o Elcio está chegando aí também. Então, como nós temos essa forma muito parecida de pensar, de se aprofundar, né? Boa tarde, Oi, querido. Boa tudo bem? tarde. Boa tarde, tudo bem? Hein, Tudo bem Elcio? com Quem vocês? vê pensa que a gente não se falou a manhã Sim, toda, né? Zap bombou, né? Aham, exatamente. Para quem não sabe, nós temos um grupo no Whats, nós três, né? E ali é cada parecer de consultoria tributária que sai, que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Então, assim, primeiro quero agradecer, né, o que vocês dois aceitaram o meu convite. Fazia tempo que a gente não se falava aqui, né? Mas também a gente não banaliza, né? A gente pegou um top, um assunto assim para chamar muito atenção, né? Que veio esse novo regulamento de PIS e COFINS para falarmos aí sobre as controvérsias. Como eu falo, assim, a Flávia também, o Elcio, a IN não pode inovar, né, no ordenamento jurídico. Então, eu fiquei tranquila. Eu disse, não, lei de PIS e COFINS eu entendo. E acredito, assim, que o Elcio e a Flávia também não se apavoraram. Foi aquele sensacionalismo ali, 31/12, 25/12, 20 e poucos de dezembro. Mas eu não fiquei preocupada, eu sabia que a hora que eu estudasse eu ia pensar os pontos de controvérsia e foi isso que foi feito, né? E a Flávia e o Elcio, a gente trocou ideias no grupo do Whats, né? A gente viu que tinha coisas estranhas ali no texto da receita e a nossa live aqui é para falar das bolas fora da receita. Tá? É para, assim, você ter o que usar de argumento para o seu cliente. O que a Receita Federal inovou, né? Vieram algumas coisas boas que nós vamos mencionar aqui, mas não vamos, assim, chover molhado, né? Não vamos, assim, falar de coisas que estão na lei. Nós vamos falar de coisas que vieram aí diferente da IN 1911. Então, sem mais delongas aqui, Flávia, tu quer se apresentar para o pessoal rapidinho? Depois eu passo a palavra para o Elcio e depois Combinado. eu retomo para os nossos Boa tópicos. tarde, pessoal. Primeiro, agradecer, Sigrid, pelo convite. Eu sou a Flávia Chereghini, eu sou consultora tributária, na verdade, estou na área tributária há 12 anos. Nos últimos 2 anos, atuando aí de forma, né, com a minha empresa, saí da CLT para atuar com a minha empresa. E hoje as minhas áreas de atuação, elas são voltadas para o imposto de renda, contribuição social e PIS e COFINS.
E também tenho, dentro aí do meu portfólio, treinamentos voltados para essas duas áreas também. Tanto a formação de imposto de renda quanto a formação de PIS e COFINS. Perfeito. Elcio, pode aí te apresentar também para o pessoal, por Bom, favor? boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, boa tarde a todos aí. Sigrid, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês duas. Por mais que a gente se fale muito no grupo, mas é sempre bom compartilhar também o que a gente discute lá para o pessoal, né? Sim. Eu sou Elcio Guiotto, sou contador e advogado, estou no tributário há bastante tempo, então tenho mais de 21 anos de experiência. Trabalhei por 11 anos na KPMG e trabalho com consultoria tributária de maneira geral, pessoas físicas, pessoas jurídicas, planejamentos tributários, sucessórios, societários. Estou aqui no dia a dia atuando, então hoje eu sou sócio do escritório de advocacia, onde a gente tem grandes demandas, e tenho também meu projeto digital, né, muito focado para mentorias, em que pese eu ter alguns cursos, mas o meu foco hoje está na mentoria, está na nossa comunidade. Então a gente tem uma comunidade com mais de 100 pessoas, onde a gente discute o que a gente discute aqui no dia a dia, no grupo, a gente discute lá dentro da minha comunidade. É sempre um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga contribuir com o pessoal de um assunto que, como você bem colocou, o pessoal ficou todo preocupado, né, com a instrução, e que, na verdade, independente do que a instrução trouxe, a gente tem toda aí uma composição de jurisprudências, de leis, e aí ele não pode, né, trazer nenhum tipo de ajuste, em que pese o que tiver na IN pode e deve ser motivo de glosa por parte da fiscalização, mas a gente tem todos os argumentos aí de eventuais defesas, então acho que vai ser um bate-papo bem legal, porque tem bastante coisa para a gente falar, né? Então, mais uma vez, um prazer aí poder contribuir um pouquinho com todos vocês. Show de bola. Então, vamos partir já, né, porque a IN, ela trouxe de inovação. Então, eu gostaria de começar pelo cigarro, tá? Depois a gente vai passar pelo diesel, depois a gente vai passar pelo IPI, depois a gente vai passar pelas retenções, proporcionalização. Tem vários pontos aqui que vamos abordar e vamos arrancar já numa recuperação tributária, né, que vem sendo feita aí. Ganhou volume no último ano, a gente pode falar assim, 2022, né? E lá no artigo 506, houve uma alteração no texto, né, do texto anterior, da PN 1911, que agora ela foi mais explícita, jogando para o artigo 150 da Constituição Federal. E aí eu vi uma malícia da Receita Federal, no sentido de, o que o artigo 150 da Constituição Federal diz? Que eu só devolvo se o fato gerador não acontecer. Que é caso de incêndio, num caminhão de cigarro, caso de enchente, caso de roubo, furto, perda, extravio. Isso. Qualquer coisa que der errado. E não é a venda, a base de cálculo menor, que foi que o STF disse. E aí está a nossa oportunidade de recuperação tributária. A Receita Federal jogou para o artigo 150, já tinha uma redação semelhante, mas não tinha jogado nem para o 150, nem segregado entre atacadistas e varejistas. Agora sim, ela joga, ela separa esses dois para essa... André, malícia é uma redundância mesmo. E aí cabe a nós, né, sabermos o que queremos. O que a gente quer? Que a Receita Federal mencione que, na verdade, o fato gerador não ocorreu no mesmo valor. A gente quer isso, uma redação mais clara. Não. Fato gerador não acontecer é só um caso de exceção, acidente, tudo mais, né? Mas agora ela vem dizer de fato gerador não aconteceu e jogar lá para o artigo 150 da Constituição.
Eu entendo que a gente tem excelentes argumentos, a decisão do tema 228, a decisão do tema, o mesmo ICMS. tema do ICMS, que hoje, né? Que hoje não acontecer no mesmo valor, mas isso é estadual, né? A hora que jogou para o federal tem uma malícia maior, né? Então, eu queria aí passar a bola, né, para o Elcio, para a Flávia, para que eles comentem esse artigo 506 do novo regulamento de PIS e COFINS. Tá. Pode, Bom, claro. eu posso falar, Flávio? Eu tive, assim, eu acho que a Receita sempre vem, né, com redações complexas, como é o caso, por exemplo, do diesel, né, que teve todo aí um questionamento aí de março a agosto de 22 em razão de talvez uma falta de avaliação, né, do que foi redigido, e aí criou-se toda uma polêmica. Para a gente isso é sempre muito bom, porque cria oportunidades, e eu vejo que esse artigo 506 ele tem aí um fundo de dúvida, vamos dizer assim, né? Até porque se nós não tivéssemos toda essa discussão da restituição do cigarro, talvez esse fosse um artigo que passaria totalmente despercebido. Eu tenho uma interpretação no seguinte: quando a gente compara as duas ienes, o subtítulo desse artigo é não ocorrência do fato gerador, que é bem parecido com o artigo 442 da redação anterior, da iene anterior. Na iene anterior, esse artigo ele tratava de uma questão que a indústria ou o importador, o fabricante ou o importador, ele poderia ressarcir dos valores quando eu tivesse furto, roubo, ou seja, quando eu comprovasse que eu não tive a ocorrência do fato gerador por conta de não ter tido a operação. Na minha visão, esse 506 veio um pouco mais abrangente, trazendo para as outras etapas da cadeia, de que quando não ocorrer o fato gerador, eu tenho condições de recuperar, ou dentro do atacadista ou do varejista. Por exemplo, tem uma tabacaria que pegou fogo. Eu teria ali dentro um PIS/COFINS a recuperar. Eu entendo que não é especificamente o caso nosso do cigarro. Por quê? Porque o nosso caso do cigarro, eu tive o fato gerador. A questão é, o fato gerador da operação presumida lá pela indústria foi diferente do efetivo já vendido e comercializado pelo varejista. Aí a gente tem um parênteses do que existe uma questão, né, de discussão da própria BGFN, que ela segregou quem teria o direito de restituir, se é o atacadista ou se é o varejista. Eu lembro que no passado já teve essa discussão do ICMS. Eu acho que o grande ponto de discussão aí, eu acredito muito que esse é um tema que vai ser judicializado, que a Receita, em que pese ela não restituído, mas também não ter indeferido os pedidos até agora. A gente tem dentro da mentoria pessoas que têm aí pedido desde março do ano passado. Ou seja, está quase um ano, não foi pago, mas não foi indeferido. Então é um assunto aí um pouco que não dá para saber o que a Receita, o que procedimento que ela vai adotar. Mas o que eu vejo vai ser um processo que vai virar judicial, né? Mas eu acho que o grande ponto de discussão o atacadista, quando ele vende, ele repassa todos os encargos dentro do custo. E quem arca com tudo isso é sempre o varejista. Na verdade, quem sempre arca somos nós, os consumidores finais. Não nós, que a gente não fuma, graças a Deus. Quem fuma. Então, assim, eu tive uma visão, quando eu li o artigo, que não trata do nosso caso. Mas eu concordo com você que ficou o negócio jogado ali, né? Mas eu entendi que quando eu não tenho nem o fato gerador. Ou seja, eu não tive nem a operação. E, na verdade, é uma cópia do 150 da Constituição. Então, eu acho que esse assunto não vai estar resolvido por esse artigo. A gente vai ter ainda muita discussão. Mas a visão que eu tive desse artigo é que ele substitui de uma forma mais ampla o 442 da redação da 1911. Então, em relação a esse artigo, eu tenho esse entendimento quando eu estudei toda essa questão do artigo. Sim. Perdeu uma boa chance aí de deixar claro qual é o posicionamento dela, né? Sim. E até uma pergunta, vou até complementar que eu, particularmente, entendo que não mudou nada em relação ao cálculo. Tá?
Para mim, não mudou nada em relação ao cálculo. Agora, não dá para nós garantirmos que a receita vai vir com o entendimento, não. A Sigrid fez uma recuperação no supermercado. Beleza, pagou. Ou pode ser que fale, ó, não, peraí, Sigrid, esse seu supermercado, ele só tem direito a restituir a diferença do preço de compra para o preço de venda, e não em relação à base. E aí o atacadista ou o distribuidor que vai recuperar a parte dele. Então não dá para saber isso. O ponto é que vai virar um grande problema, porque já tem gente fazendo os trabalhos no atacadista ou na distribuidora. Ou seja, nós vamos ter o trabalho feito em duplicidade. Então, é claro que agora a Receita, por toda essa questão aí de desordem e de falta de ética de muitos profissionais e muitas grandes empresas, está barrado automaticamente todas as compensações, todas as homologações e pagamentos. Pelo menos a gente teve, né? Foi até a Flávia que trouxe uma notícia no ano passado, que na verdade poderia ser uma falta de caixa. Depois eu conversei com outra pessoa também, disse que poderia ser isso. Mas com a questão do PIS e COFINS dos postos de combustíveis, então para mim está bem claro de que a Receita está olhando e não vai ser mais aquela festa de que entregou, bateu o FD, bateu o Perdicomp e já recebe. Um outro ponto que eu fiquei sabendo hoje de manhã, eu tive um caso desse, né, de um cliente grande que já teve praticamente 30 milhões pagos em conta. A Receita pediu para abrir tudo desde 2016. E hoje de manhã, um mentorado perguntou, pessoal, alguém já viu isso? Tive um cliente que a Receita está pedindo para abrir todos os últimos 60 meses, né, que englobam, na verdade, dá mais de 60 meses, todos os pedidos de ressarcimento ou compensação que foram feitos. Ou seja, mesmo quem já recebeu, nós podemos nos preparar que a gente vai ter mais uma demanda, que é ajudar as pessoas. Então, quem não tem isso no portfólio, coloque. Ajudar as empresas a montar os termos de intimação, respondendo e colocando ali todas as documentações solicitadas. Eles estão pedindo muita coisa. Até o nível de detalhe assim, Flávia, me demonstre que esse preço da entrada, ele é a mercadoria. Então, assim, em relação ao cigarro, eu vejo dessa forma. Não sei se vocês entendem diferente do trabalho. Se mudou algo em relação ao trabalho. Na minha concepção, até agora, eu continuaria fazendo da forma que sempre foi feita. Porque na minha cabeça, o varejista tem o direito. Ele arcou com todo o custo porque atacadistas e distribuidores repassaram esse custo. Eu concordo com o Elcio. E uma coisa interessante que a gente tem em relação a esse tema, até fugindo um pouco da IN, é sobre a metodologia de cálculo, né? Muito embora a gente saiba a diferença entre a base presumida e o valor final, essa diferença, que é algo que não tem na legislação como é feita, que também a instrução normativa não trouxe, ela dá margens para interpretação. Tanto é que eu já vi cálculo diferente, acho que a Sigrid faz um pouco diferente do que o Elcio faz, que segue mais o do auditoria. Eu já vi também o Felipe, ICMS, não sei se ele está aqui, ele também faz um pouco diferente. Então, ainda, né, mesmo que o cigarro ainda veio aqui na IN trazendo algumas regulamentações, ainda a gente não tem o que de fato é a base. Então, existe possibilidade de interpretações e nenhuma está errada, vamos falar assim, né? Porque se na legislação não tem a definição, a forma como a gente melhor interpretar e argumentar e construir o racional vai ser a forma que deverá ser seguida, né? E aí, assim, a IN acabou deixando a gente do mesmo... Assim, em relação ao cigarro, acho que deixou do mesmo jeito, né? Ficou... Ela veio e tentou... assim, houve uma malícia no sentido de, eu tô calçada pelo artigo 150. Te vira, o 150 diz, não ocorreu. Maior ou menor, quem disse é o STF, e aí até eu ficar vinculada ao STF, aguarde a PGFN. É mais ou menos o recado que a gente recebeu naquele artigo 506, tá? Sim. Vamos partir para o próximo. Vamos aguardar para ser o próximo capítulo. Do cigarro, tá? O 506. Vamos partir para o próximo aqui, que é o diesel, tá? O que eu achei do diesel? Embora eu não tenha ficado surpresa, porque
a própria exposição de motivos da MP 1118 já dizia qual era o entendimento fiscal da Receita Federal. O artigo 214 veio apenas confirmar o que já sabíamos, que para fins da Receita Federal, ela entende que o crédito do diesel é sobre o uso quando insumo e não como revenda, né? E esse entendimento, como eu falei, já estava na MP, na exposição de motivos, que é haver judicialização, né? E ela trouxe para quê? Para vincular o fiscal, Agora o fiscal vai ter assim, não, mas aqui é só insumo, eu vou ter que te autuar. Antes era uma sobreposição de leis, né? Sobreposição de lei complementar, MP, outra lei complementar. Agora está expresso no artigo 214 para não haver nenhuma brecha, né, para o fiscal não estar vinculado. Então, isso aí reforçou o entendimento que já estava na exposição de motivos da MP, né? Inclusive, a seção, né? Eu entrei aqui no artigo agora para reler. A subseção fala do crédito presumido, né? Então, a gente percebe, né, nitidamente que a Receita Federal, ela pegou o conceito e falou assim, não, tá bom, se a gente olhasse para a cadeia não teria crédito, mas como a legislação deu crédito presumido, é só isso daqui que eu vou aceitar. Ela já tinha alterado a AFD, já tinha trazido as CSTs, só que aqui, né, já dá um pouco daquele desconforto que ela já não está entendendo daquela brecha que a gente tem do período que muitas empresas estão discutindo de forma judicial, né? Então, na verdade, ela foi até omissa, né? Ela falou nada, né? Ela só falou do crédito presumido. Eu concordo, eu acho que hoje, se a gente pegar por toda a legislação, o que tem é o crédito presumido quando é insumo. A discussão que tem de março a agosto ou março a setembro foi uma discussão que ficou em relação à redação anterior, que era horrível, e depois do prazo nonagesimal, que todo mundo hoje tem uma liminar através da ADIM. O que eu vejo aqui de um acréscimo muito sensível que o artigo trouxe foi o seguinte: quando a gente pega o artigo para ele fala nos termos do 175 a 178. Por exemplo, o combustível utilizado no veículo não dá direito a crédito, porque ele não cai no critério de essencialidade e relevância. Então, não é todo o combustível usado, tem que ser insumo. Tem que ser ali dentro dos critérios do que é ou não é insumo. Então, se eu tenho um carro administrativo, se eu tenho um carro do comercial, esse combustível, essa gasolina, ou qualquer... Aqui a gente está falando de diesel, né? Mas vamos imaginar que eu tenho uma caminhonete a diesel de alguém do comercial. Eu entendo que por aqui ele tem um argumento a mais para autuar. Então, acho que veio ainda, pelo menos na minha concepção, trouxe, olha, tem que ser realmente insumo, hein? Se não for insumo, esquece. E o insumo é essencial e relevante com base lá na decisão do STF. Tanto é que em outros artigos, né, quando ele traz até meio, acho que tem um que ele fala que combustível para área administrativa não é insumo. Eu tenho anotado, eu tô com uma lista aqui anotada. Eu acho que tá do 175 lá, então acho que, entendeu? Ele já foi fazendo um link assim, olha, esse combustível aqui não é insumo. Então, mesmo que seja um diesel numa caminhonete, porque hoje a gente tem muitos veículos a diesel, né? Eu caí nesse ponto do vigário, eu comprei um carro a diesel e o diesel tá R$3 mais caro que a gasolina, então nunca tive carro a diesel, agora o preço explodiu. E hoje, se a gente pensar, para qualquer ramo de atividade, quando a gente começa a fazer trabalhos de levantamento de crédito, o diesel é um item relevante, né? O diesel virou um item relevante, porque se a gente pega 4 anos, o diesel custava R$4, hoje custa 8. Então, você pega aí o dobro do preço, ou seja, é o dobro da base de cálculo, né? Exato. Então, é um item muito relevante, né, no de apropriação dos créditos. Alguém colocou aí, Flávio? Aqui, ó. Camisa 10. O prazo para interpor o MS para quem quiser discutir a eventual brecha que tenha ocorrido lá
no artigo 9º da Lei Complementar 192, tá? Para quem quer entrar na discussão judicial, que houve ali um espaço, tá? O meu entendimento, Andrei, é sobre o prazo para interpor. Tu tem 5 anos, né? Porque é um MS que tu não tá vendo tu não tá discorrendo sobre um ato coator que tu tenha 120 dias, que é o prazo na hipótese de tu fazer um MS. Como é que é o nome daquele MS? Tem o preventivo e tem o outro, né? Os advogados. Preventivo. Nossa. E o... Acho que é preventivo e repressivo, é isso? O repressivo. Boa, Elcio, boa. O repressivo seria 120 dias para ato coator. Mas o preventivo, né? vai te prevenir de uma glosa da Receita Federal. Essa que é a instrução, tá? Essa que é a instrução. Bom, deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Repressiva, galera. Qual seria a empresa comercial que poderia ser considerado um sumo quando falamos de piscofins? O Carlos perguntou aqui. Nada, é COSIT 66. A COSIT 66 de... Não tem milagre, né? Vamos falar de insumos? Vamos falar de insumos? O que aconteceu? O que aconteceu, tá? Os insumos têm um conceito que foi amplificado pelo STJ, né? E aí, mas desde lá, a Receita Federal veio no parecer COSIT 5 de 2018, depois veio na IN 1911 e veio, né, dando o braço a torcer, mas a cada IN ela vem dar uma costuradinha, né? Vem e dá uma costuradinha. Então, eu notei, assim, várias costuradas, né? No artigo 177, ali por ali, né? E aí, por exemplo, ela costura que inspeções regulares do imobilizado não dão direito a crédito. Exatamente. Não tinha na IN anterior. Do imobilizado, inspeções regulares. Auditoria. Poxa. Serviço de auditoria, ela fala também. Onde é? Auditoria. Sim. Auditoria. Você tem um artigo, Nossa, eu tô Flávia, mais com ou todos menos abertos aí, aqui, não? 177. É o 176. Aí eu acho que é uma questão mais das empresas abertas, né? Porque auditoria é obrigatória. O parágrafo 2º. E aí você tinha um custo, né? Obrigatório para as empresas abertas. E eu não lembro de alguma empresa aberta apropriar crédito piscofins. Eu já fiz bastante empresa aberta. Eu nunca vi ninguém apropriar crédito piscofins. Mas quando veio a questão de que, olha, se eu tenho um ato, uma lei, uma norma infralegal em que exige, aí o pessoal dava sempre eu tenho a taxa do lixo. Então esse eu poderia apropriar. Agora ela já trouxe, não é bem assim, não é para tudo, né? Tem algumas situações que não, e talvez para as empresas de capital aberto que apropriaram crédito piscofins, porque os valores de auditoria são relevantes. Às vezes gasta 3, 4, 5 milhões por ano com auditoria. E aí a gente, 9,25 de 3 milhões, são 300 contos que talvez pague a folha de um departamento inteiro, né? Então... eu acho assim, sobre essa questão da auditoria, eu acho ela questionável na hipótese de auditoria ser, não a contábil, né? Porque a contábil é tranquila que não dá, mas uma auditoria de dentro do departamento fabril ou de dentro do departamento de prestação de serviços. Né? Então, isso eu acho. Teria mais, apesar do nome auditoria, ela teria mais essa coisa de fiscalização, inspeção, adequação, né? Sim. Mas o que eu quis dizer é assim, tinha muita gente com entendimento assim, tudo que eu tiver obrigatoriedade por alguma lei, eu tenho crédito.
Então, por exemplo, nas abertas, a auditoria é obrigatória. Eu sou obrigado a ter auditoria. Então, por isso eu teria crédito. Eu quero até voltar um passo atrás. Aqui, Eu quero, eu quero voltar um passo atrás em... Opa, desculpa. Eu acho que descasou o time aqui do... Não, pode falar, terminei. Acho que atrasou. Aí, Fala, acho que voltou. Vocês estão me ouvindo? Tinha travado aqui. Sim. Eu queria dar um passo atrás em relação a insumos, né? Porque eu acho que vai ser o velho, é o pretinho básico, né? Isso é sempre o que cai bem para todo momento essa discussão. Mas uma coisa que eu queria puxar o gancho, quando a gente fala de insumo e do conceito de essencialidade e relevância, a gente tem que voltar para o conceito de insumo. Por que que eu falo isso? Porque depois que saiu essa decisão do STJ de essencialidade e relevância, tudo virou essencial e relevante, mesmo que não seja um insumo. Porque, gente, tá bom que o conceito de insumo ele é abrangente, mas a minha despesa com propaganda na venda é insumo? Ó, eu estou trazendo uma polêmica aqui. É insumo. Eu já não sei se faz sentido. Então, quando a gente discute esse conceito de essencialidade e relevância para tudo que eu preciso, né, para produzir, para que eu aufira a receita, a gente tem que voltar. E mesmo que a STJ tenha trazido assim, olha, aquelas despesas, ainda que após o processo produtivo, que sejam, que decorrem aí de uma obrigação legal, isso tem que estar vinculado de uma certa forma com a execução da atividade em si, né? Não faz sentido você pegar qualquer despesa e falar, é essencial e relevante para mim. Gente, para o empresário, tudo que ele coloca dentro de uma empresa, tudo vai ser essencial e relevante para ele. Em qualquer etapa, em qualquer momento. Então, eu gosto muito de voltar nessa questão. Tá, vamos discutir o conceito de essencialidade e relevância para insumos. Né? Só fazendo um gancho que é onde eu concordo também. A auditoria é obrigatória, a auditoria contábil é obrigatória. Só que faz sentido, para algumas empresas, né, obrigatório, mas faz sentido ela ser considerada como insumo? Ela contribui para a receita da empresa, para o faturamento, para a atividade principal? Já acho que foge um pouco, né? Então... Sim, está no 77 isso, que ele traz assim, também insumos, bens e serviços especificamente exigidos por norma legal ou infralegal, para viabilizar as atividades de produção de bens ou de prestação de serviços. Ou seja, não é qualquer atividade. Então, aqui tem uma restriçãozinha, porque tinha muita gente falando, não, qualquer coisa que eu pagar por norma, por exigência, eu estou pagando, não é mera liberalidade minha. Então, eu tenho crédito. Então, não é bem assim. Eu vi muita gente apropriando de taxa de lixo, taxa de prefeitura. Uhum. É claro que os valores não são relevantes. Então, a ideia, isso aqui você vai abrir margem para fiscalização por conta do negócio irrisório, não vale nem a pena. Mas tinha muito essa discussão no passado, por conta do ato 5, né, que trouxe essa questão de quando eu tenho norma legal ou infralegal. Então, agora, está dentro dos capítulos de insumo, eu acho que aqui, o que tiver fora do processo, como a Flávia bem comentou, vai ser... Desculpa. Mas, assim, o que está dentro do processo, né, que a gente concorda que não há controvérsia no que está dentro do processo de prestação de serviços ou de industrialização. Beleza, estamos nesse universo aqui. Mas ela mesmo assim foi tirando. Então, por exemplo, acordos ou convenção coletiva de trabalho não é considerado norma legal. Pô! Isso vai dar judicial. Isso dá para discutir tranquilo. A hora que eu li isso, eu disse, não, aqui eles deram uma garfada. Garfada bem eu tenho grande. um pouco, assim, eu tenho uma opinião um pouco diferente em relação assim, tá bom, mas aí eu acho que a gente tem que também voltar para o conceito de insumo. O que do acordo da convenção coletiva contribui para que a empresa continue rodando e prestando o seu serviço? Eu não sei, não me vem à cabeça agora, mas será que não pode ter algo dentro do acordo coletivo, de uma convenção coletiva, que, de uma certa forma, não contribui para... Bom, mas se contribui, ela tirou. Aqui, meninas, na minha concepção, foi para tirar o crédito de vale-refeição, plano de saúde e vale-transporte. O transporte, não. Porque é obrigatório os acordos. E assim,
eu tenho acesso à legal opinion de escritórios de entre as 3 maiores bancas do Brasil, falando, pode apropriar. Pode apropriar. É o que eu acho. Agora, com base na IN, e para empresa de capital aberto. Agora, para a IN, peraí, se o fiscal pegar, ele vai ser obrigado a autuar, porque por aqui fala, não é porque está na convenção coletiva, e são valores relevantes. Mas, tomando um pouco do gancho do que você mencionou, Flávia, aí a gente entra numa linha muito tênue do que eu pagar o vale transporte, o vale refeição, o plano de saúde do meu funcionário, não está ligado? Esse foi um o transporte a entendeu? Receita aí, já deu, né? O transporte já está tranquilo, né? Mas eu acho que isso vai ser uma discussão que vai para o CARF e provavelmente eu acredito que tenha grandes chances do contribuinte levar, porque eu sou obrigado a pagar, é um dispêndio adicional que eu tenho, eu já pago o salário, que eu lembro que quando veio lá atrás, em 2008, 2007, a formação do conceito do que é essencial, aí teve muita gente que falou, então qualquer despesa do artigo 299 do regulamento antigo, porque eu sou da época antiga, né? Do RIR 99, não é bem assim, né? O pessoal queria apropriar crédito do fim de folha de pagamento. Não. Aí que começou a se formar esse conceito. Eu acho que isso vai virar discussão judicial, principalmente essa questão do acordo da convenção coletiva. Essa questão ou seja, mais trabalho. Insumo, acho que ela não vai morrer mundo, nunca, enquanto não tiver uma lei que fala isso é insumo. Eu estava lendo os artigos, né? Apesar de a gente focar também, na verdade, nas controvérsias, veio muita coisa boa nesses artigos de insumo, principalmente em relação à frete, aí depois eu posso falar isso. Quando a gente olha, né, isso são exemplos, né, até falando para o pessoal, de forma prática. Vocês estão falando, isso pode ser discutido, mas tá bom, o que eu faço com essa informação de forma prática? Toda empresa hoje não cumulativa está recuperando crédito. Se não está, ela está perdendo dinheiro. Quando as empresas elas recuperam crédito, elas precisam tomar decisões. Então, elas precisam tomar decisões assim, põe esse crédito para dentro ou não põe esse crédito para dentro? O que a IN traz de subsídio para a gente? Ela vai trazer o farol vermelho. Então, gente, quando vocês estiverem fazendo uma recuperação de crédito, vocês vão olhar para a instrução normativa. Acordo coletivo, tudo que vier de acordo coletivo não dá crédito. Não. Pela discussão jurídica, dá. Pela Receita Federal, não. O que você vai falar para o empresário? Olha, empresário, sinal vermelho, porque tem uma manifestação expressa da Receita em relação a esse crédito. Só que, juridicamente, é passível de discussão. Então, talvez a gente pode levar ele para dentro da empresa. Quando a gente tem dados, e a intenção dessa live é trazer isso, dados para vocês têm que colocar isso na prática. Então, de que forma que vocês colocam isso na prática? Orientando o empresário. Então, a gente já sabe, acordo coletivo é questionável, despesa com auditoria, que a gente já falou, a despesa com manutenção de imobilizado. Uma coisa interessante, já puxando o gancho, não são considerados, estou até lendo para não perder as coisas aqui, embalagem no transporte de produto acabado. Esse, para mim, é o fim da picada. A Receita Federal fala que o transporte não é insumo, porque o produto já está pronto e aquilo lá não é insumo. Só que como que você entrega o produto na qualidade que você deseja, da forma como você deseja, se você não tiver uma embalagem de transporte adequada, que está, na verdade, grudada com o produto, né? Então, essa é uma briga que eu compraria, não sei vocês. Mas isso é rápido no CARF. Chegou lá, tem muito acórdão favorável. Então, essa, para mim, é a mais clara dos abusos da Receita, que são questionáveis e que as chances são excelentes, né? De transporte de produto acabado. E aqui perguntaram, né? Ó, Sheila, fica ligada agora, ó. Tu perguntou, um transporte da própria empresa levando o funcionário para a indústria, a Receita Federal implica muito frota própria. Implica de frota própria, tu não paga para terceiros, não é uma pessoa jurídica.
ainda que indiretamente a gente saiba que são pagamentos para pessoas jurídicas, sim. Quando é frota própria, no inciso 21 do artigo 176, ela fala contratação de pessoa jurídica para transporte de mão de obra dá, mas Segundo. no inciso 8 é que gastos com veículos utilizados no setor administrativo. Ela não cogita que tu gaste esses mesmos veículos no setor de prestação de serviços ou indústria. Aí não pode. Despesa com venda, isso é óbvio, né? Mas despesa com transporte de funcionário. Então, tem cosites dizendo que, inclusive, quando é transporte para fábrica ou prestação de serviços. Se a frota é própria, pode ter certeza que tu vai precisar levar Exatamente. até o CARF, tá? Então, elas são boas para frota própria, seja de entrega para venda, seja de o frete na venda, que a gente chama, né? Digamos, um desenvolvimento interno do frete na venda, e a frota própria para transporte de funcionários relacionados à indústria. Não faz sentido nenhum se você pensar. Então, se eu contrato frete para a venda, pode, aí se eu tenho meu próprio caminhão, não posso, né? É a mesma atividade, só que eu estou tendo tipos de despesas diferentes, mas a essência do frete ser na venda é a mesma, né? Não, muito... eu vejo que o que vai ter que acontecer agora é os trabalhos de 2023. Aquele farol de risco, cada um faz, né, de uma forma. Por exemplo, eu não classifico nada em vermelho. Eu classifico verde, amarelo e laranja. Porque para mim o vermelho já é o que não dá direito a crédito. Então eu não levanto nada vermelho. Talvez algo que era amarelo. Verde vai se tornar amarelo. Algo que era amarelo vai se tornar laranja. Mas não que não dá direito a crédito, né? Então a gente vai ter que fazer uma nova liçãozinha de casa e na hora de classificar, colocar ali dentro do farol de risco. Até porque, se a gente for levar em consideração tudo que a Receita aceita, os clientes vão deixar dinheiro na mesa mês a mês. Exato. O resto da vida, né? Tem um outro inciso, tem um bom e um ruim em relação a insumos que eu deixei aqui anotado para falar, que é teste de qualidade, né? Muitas empresas gastam fortunas, principalmente indústria, com testes de qualidade. E aí, existe vários e vários testes. Existe teste durante o processo produtivo, existe teste depois, né, que o produto é vendido e talvez retorne. Então, existe vários testes. E aí, a Iene, ela trouxe duas coisas. Ela trouxe o favorável, falando que teste de qualidade durante o processo produtivo é insumo, e isso não tinha na outra IN, então isso é uma coisa boa. E ao mesmo tempo, ela também trouxe de forma clara, olha, teste de qualidade não associado ao processo produtivo, como nas entregas de mercadoria, não é insumo. Então, veja que aqui também ela explicitou. Antes, teste de qualidade, a gente tinha um pouco de dificuldade de enquadrar se era insumo, né? Porque eu estou testando, isso não compõe o meu produto, mas isso de uma certa forma é essencial e relevante. Agora você vai perguntar para o empresário, o seu teste de qualidade com a entrega de mercadorias é essencial e relevante nos termos lá do STJ? Ele vai falar que é. E a Receita está falando que não. E aí, se a gente for colocar numa balança, é depois do processo produtivo, mas será que dá para discutir com base na decisão do STJ? Eu acho já um pouco assim, mais arrojado, né? Mas é um tema que ficou interessante porque trouxe a possibilidade positiva, que a gente tinha dúvidas, e trouxe a vedação em relação a esse teste no final aqui do processo produtivo. Que nasce também uma outra problemática, né? Porque se para nós, junto com a empresa, é difícil vincular o qual é qual, imagina para o fiscal chegar nesse nível de detalhe, né? Então, acho uma coisa que eu vejo, que sempre aconteceu, mas que acho que tem aumentado muito nos últimos anos, é o seguinte: a Receita está vindo com alguns entendimentos meio que, olha, com esse argumento meu, eu já tiro um monte de gente da discussão. Ou seja, muitos conservadores nem vão mexer com isso. Muitos não vão fazer nada. E só com isso a Receita já ganha muito. E aí os mais arrojados, eventualmente, depois eu vejo se eu vou discutir ou não.
Um caso interessante, por exemplo, do diesel. Eu tive acesso a uma situação daquele comunicado de procedimento de conformidade. Eu ainda não consegui todas as informações, mas a empresa entrou no processo de conformidade só até março de 2022. Então, eu ainda não consegui saber se tem esse pedido de ressarcimento do segundo e terceiro trimestre, ou seja, se tiver, é um indício de que a Receita está considerando que poderia ter sido feito. Ou seja, só que quando ela lançou toda essa discussão, todo mundo, a maioria ficou com medo. Não faz, ou não faz a judicial e tal. Aqui pode ser um indício, na hora que chegar ao final da conclusão, provavelmente desse período, se teve pedido de ressarcimento e ela não autuou, e ela não notificou, quer dizer que ela está aceitando. Ou seja, aí tem para falar para todo mundo, olha, pode fazer administrativo. Então, a gente tem que também ficar atento com esses detalhezinhos para a gente ou não perder a oportunidade ou também não ser tão arrojado ao ponto de colocar o cliente no risco e ter que falar para o cliente do risco, né? Então, o que eu via em complemento a isso? Esses trabalhos do diesel, né, dos últimos 60 meses, ninguém alertou o cliente que ele poderia ser autuado, né? Ainda não foi autuado, mas ninguém falou para o cliente que ele poderia ter uma multa por informação inexata no FD. Eu tive um cliente que só essa multa dá 890 mil. Ou seja, além de o cara ter que devolver o dinheiro, cancelar todos os perdicomps, se ele não regularizar e não recolher até dia 2 de março, ele vai ter uma multa por aquela multa que fique até 1% do faturamento. Não. Vocês viram alguém falando isso? Esses serviços que venderam esse trabalho? Ninguém. Ou seja, o cara, além de perder o dinheiro, pagou o honorário, ainda vai ter uma multa por informação inexata nas obrigações acessórias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, nossos prestadores, para deixar muito transparente para o cliente. Porque na hora todo mundo quer fazer, né? Depois, a culpa é do Guioto, a culpa é da Flávia, a culpa é de vocês que mandaram fazer assim. Então tem que estar meio no papel, né? Olha só, o Pantera Fight mandou uma pergunta muito boa, né? E depois quero falar sobre a pergunta que o Deison fez também. Deison Mark lá, que é meu convidado do curso A Chave da Recuperação Tributária no módulo da Lei do Bem. O Deison é o cara da Lei do Bem aqui, para quem não sabe. Pena que ele não tem Instagram profissional, hein, Deison? Senão ia bombar teu Instagram. Mas vamos lá, o Pantera fez uma pergunta assim, ó. Insumos determinados na IE 2121 podem ser recuperados retroativamente? Eu entendo que sim, tá? Por que eu entendo que sim? Mas o entendimento mudou, não mudou, quando é que mudou e tal. O conceito de insumo, ou a definição de que pode insumos, créditos de PIS/COFINS, que pode, ela é legal. O resto é infralegal aqui, ó. Ficam se pegando, ficam se engalfinhando, ficam de mesquinharia, mas o que tu entender, detectar, identificar que o teu cliente não aproveitou, como disse a Flávia aqui, teste de qualidade, né? Uma inovação para o bem. Eu tenho uma definição para o bem também, aqui, que veio pelo menos para o setor produtivo, né? Com certeza tu volta 5 anos, mesmo que tenha uma COSIT dizendo diferente, a IN não pode inovar no que diz respeito a... Então é porque sempre pode. E então, assim, Flávia, pode comentar aí os mais tu. Isso é bom, hein, gente? Que eu vou falar. Meu computador acabou a bateria e a sorte que eu fiz a anotação no caderninho. Vamos lá. Eu achei muito interessante, porque tem alguns créditos que muita gente tinha medo por causa de solução de consulta, muito embora a gente tinha decisões favoráveis no CARF. E agora, gente, isso que eu vou falar para vocês, que eu anotei, são créditos que já podiam, tanto pelo CARF como pelo entendimento de essencialidade e relevância, mas que a Receita vedava. E agora ela deixou claro aqui na IN, que é frete, gente. Olhem para os fretes. Frete de aquisição de insumos, que é um serviço utilizado como insumo. Frete na aquisição de insumo, alíquota zero, isento. Esse frete, a Receita Federal já tinha manifestado diversas vezes que compunha o custo da mercadoria e que não podia esse crédito. Agora segregou.
Se eu adquirir um insumo que é alíquota zero, se eu tiver esse frete gera crédito. Então, volta aí os 5 anos. Outra coisa, frete de imobilizado, tá? É uma coisa que também gerava muita dúvida, porque a gente não tinha de forma expressa, né? O frete na aquisição de imobilizado não é. Será que é um serviço utilizado como insumo? Até no meu treinamento eu falava, gente, isso eu acho meio amarelo, porque não tinha uma definição. Agora a própria Receita Federal falou que sim. Então, frete insumo, frete aquisição de alíquota zero, de insumo alíquota zero, frete na aquisição de imobilizado. Terceirização de mão de obra. A Receita Federal falou que pode. Contratar uma empresa terceira, PJ, para prestar o serviço, mesmo que seja atividade fim, pode. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Contratação de transporte para funcionário, né? Ela já tinha falado, mas ela deixou de forma melhor. Outra coisa interessante que também foi ficou sutil é a questão de despesa com serviços de limpeza. Antes, o entendimento era que só aquelas empresas, tipo de alimentação, que era necessário ter aquele custo de serviço com limpeza, poderiam apropriar o crédito. Com a redação nova, eu anotei aqui, eu não consigo ler porque está sem bateria, mas é o 176, inciso 11. O jeito que ficou escrito o artigo dá a possibilidade de interpretação de que todas as empresas que tenham custo com serviço de limpeza no processo produtivo teria isso como insumo. Então, tudo isso aí a gente pode voltar né, para os últimos 5 anos. E mesmo que a Receita esteja vinculada a alguma solução de consulta COSIT aí para trás, ela não vai perder tempo com o que ela já mudou de opinião. Ela vai caçar o que ela está deixando claro que não é. Ela vai pegar o vale-refeição, o acordo coletivo, o que ela elencou, a embalagem, o que ela elencou que não é insumo. Eu acredito que ela não vai perder mais tempo com essas discussões que estavam bem favoráveis ao contribuinte. Sim. Trazendo para a prática, eu queria complementar o que você falou. Por exemplo, o agro é um setor que esses itens são muito relevantes. Então, se você pegar o frete na aquisição de insumo, hoje um produtor de soja, lucro real, PJ lucro real, ele tem muita compra de adubo, fertilizante, defensivos, calcário como corretivo de solo. Tudo isso está alíquota zero pelo 10.925. E muitas empresas não apropriavam o frete. Eu fiz um trabalho numa empresa que nós só dessa linha nós levantamos 15 milhões de base, que era frete de insumos dos últimos 5 anos. E outros serviços também, esses serviços de terceiros, então, muitas vezes, a colheita é feita por terceiros, tratos são feitos por terceiros, então tem muitos serviços dentro do agro que são feitos por terceiros. Então, quem aí atua no agro, essa é uma linha que mudou de amarelo para verde. Tranquilo, agora pode os últimos 5 anos e apropriar e nem precisa classificar mais como amarelo, sim, agora como verde. Maravilha, maravilha. Vamos responder a do Deison aqui. O Deison, tá? Ele é especialista em P&D, especialista em lei do bem. E ele fez uma pergunta sobre desenvolvimento de embalagem. E aí, o que é o desenvolvimento? É quando a empresa paga para desenvolver uma embalagem adaptada à situação, ao produto dela, né? Então, Deison, isso tá... eu vou chover numa olhada aqui para ti, eu sei, meu amigo, eu sei, tá? Mas para o pessoal aí entender também, né? A pesquisa é sempre despesa, então não é o caso da tua pergunta, mas só para... E o desenvolvimento pode ou não se tornar um ativo intangível. Vai depender de atender vários critérios lá do CPC4, que é uma norma contábil, né? Mas trazendo aqui para IN 2121, o que ela diz ali no artigo 176, inciso 5? Que consideram-se insumos, bens e serviços aplicados no desenvolvimento de ativo intangível, né? Então, caso venha se tornar um ativo intangível essa tua embalagem, né? Que resulte em 2 pontos. A linha A, insumo
utilizado na prestação de serviço, ou a linha B, bens destinados à venda ou serviços prestados a terceiros. Então, pelo que a redação da 2121 está dizendo, vai depender se tornou um ativo intangível, tá? Aí tem essa previsão. Agora, caso seja uma despesa mesmo, que não tenha se transformado num ativo intangível, que pode ser a outra situação, aqui eu não estou encontrando. Isso, eu acho que eu enquadro como insumo. E tem alguma parte da IN também, que fala, eu acho que de produto... É o parágrafo 76, que fala insumo do insumo. Aí talvez ela ficaria como insumo do insumo. Insumo do... mas é que a embalagem tem que ter se tornado um insumo. A pergunta dele é na hipótese de não ter se transformado. A pergunta dele não. O outro cenário, né? Uma coisa é o desenvolvimento se tornar um intangível. E outro é não se tornar um intangível. Se eu acho que entra nessa insumo do insumo também. Tem coisa de desenvolvimento na IN. Tem que dar... Eu achei. Não são considerados insumos, parágrafo 2º, tá? Bens e serviços aplicados na fase do desenvolvimento de um ativo intangível que não chegue a ser concluído ou seja concluído e explorado em diversas áreas, em áreas diversas a produção ou prestação de serviços. Então, tem essa previsão de se tornar um intangível, aí pode, e se não se tornar um intangível, aí não pode. E aí, eu acho que agora o que o Elcio e a Flávia estão falando, vocês aqui estão falando, é depois da embalagem pronta. E a pergunta do Deison o desenvolvimento em si, que pode ter tratamento tanto de intangível. Talvez não. Acho que essa não concluiu o desenvolvimento. De investir isso e não foi desenvolvido nada. Não cheguei num denominador comum, perdi o dinheiro, só investi. Esse não daria. Isso. E aí, se tornar um intangível, aí tem a previsão ali. Maravilha. Trouxe bastante abertura, né, do que é o que não é. Acho que ficou bem mais fácil, né? Porque quem fazia trabalho lá em 2005, 2006, que não tinha, né, não tinha nem por onde avaliar, né? Sim. Vamos falar do... Aqui, ó, o Reginho fez uma pergunta. E o frete na venda do grão? Venda, né? Frete da operação de venda. Aí tem previsão legal na própria frete lei. Na venda não tem discussão. Assim, né? Talvez perguntando pela suspensão, né? O grão não tem a suspensão. Mas lá ele fala, a lei, se não me falha a memória, é frete e armazenagem. Pula, né? Venda. Não pula-se. Porque se a gente pensar pelo princípio da não cumulatividade, o transportador pagou PIS/COFINS sobre o frete, né? Sim. Vamos falar... olha, insumos daria uma live só de insumos, né? Eu ia falar isso, mas gente, o pessoal perguntou muito do IPI. Vamos enfrentar esse bode, né, que está na sala, né? Então, assim, pessoal, deixa eu voltar aqui no artigo 170, na redação dele. Aí, o que diz, né, o artigo 170? As parcelas do valor de aquisição, né, dos itens não sujeitos ao PIS e COFINS não geram direito a crédito, tais como ICMS-ST, o IPI na venda do bem pelo fornecedor, e aqui ele não separou IPI recuperável, IPI não recuperável, né? E o valor do seguro e do frete suportados pelo comprador quando não sujeitos ao pagamento, né, de PIS e COFINS. Então, essa questão de não trazer o recuperável, não recuperável, foi uma inovação. Tá? Porque a Receita Federal, ela tinha um entendimento, tanto na IN 247, quanto na IN 404, quanto na IN 1911, que o IPI na aquisição, quando
recuperável não integra o custo dos bens. Isso não recuperável, né? Não recuperável integra, o recuperável tu vai lá e na apuração do IPI e consegue recuperar. Mas o não recuperável, ele agora não fez essa diferenciação, né? E aí, para empresas, muitas empresas, retirar o IPI quando ele é não recuperável, que era o entendimento da Receita, pode se tornar algo muito representativo. Coisa que a gente agora não consegue aí entender desde quando é para fazer isso, se é da IN para frente, se é das... se tem alguma COSIT, eu não me lembro de alguma COSIT falando a mesma coisa que a IN 2121, ou é a partir da IN, né? Não, pode falar. Fala, Flávia. Mas assim, sobre o IPI, é importante, primeiro, mensurar se isso vale a briga, né? E provavelmente vai valer, porque o IPI ali, quando vem do fornecedor, uma indústria, é na ordem de, sei lá, 5, 10, 15, né? Uma média aí. E isso é 9,25 em cima, né? Que a Receita acabou tirando. Então, ela, primeiro, esclareceu a tese do século, né? Então, ela se conformou de que pode retirar o ICMS da base de cálculo dos débitos e não precisa tirar o ICMS da base dos créditos. Então, ela não teve outra alternativa, ela demorou décadas para fazer isso. Mas o IPI, ela veio dar a garfada dela, né? Então, deixa eu ouvir um pouquinho, né, Flávia, o Elcio, sobre essa inovação. Verdade, essa foi uma inovação mesmo, né? Eu tava... Nossa, eu conversei com 1 milhão de pessoas, porque eu tava tendo até uma interpretação diferente desse artigo. Quando a gente olha para a lei, a 10.836, 10.637, ela fala assim, olha, você pode apropriar crédito sobre o custo do seu insumo. Só que a lei não traz a definição de custo. Só que custo a gente pode tirar da cabeça? O que é? Não, gente. Existem outros normativos e existem as regras contábeis, comerciais e contábeis que são regulamentadas em legislação, né? Que trazem orientação também para o que é contabilidade e o próprio bolso do empresário, ele sabe certinho o que é custo. Quando uma empresa revendedora, que ela não é contribuinte do IPI, e ela adquire algo que veio, né, com o IPI destacado, isso é custo para ela. Porque ela não recupera esse IPI. Isso vai para estoque. Isso não tem... é o quê? É despesa? É custo. Isso é o custo na aquisição daquele insumo. Então, quando a legislação não traz uma definição se o IPI está dentro desse custo, a gente tem que ir para outros lados. Onde que a gente buscaria essa definição? Acredito que nas normas comerciais e contábeis. E a gente sabe que o IPI, quando ele chega, né, para quem não é contribuinte, ele vai para o estoque, ele é custo. Então, quando a Receita Federal ela traz esse artigo porco, que ela trouxe esse 170, e não fala nada de IPI, para mim, ela igual o Elcio falou, vai que cola, entendeu? Aqui eu já elimino uma porrada de gente que vai parametrizar sistema, porque é isso que eu vi um monte de gente comentando, já estou tirando o IPI do coisa. Calma, as pessoas já saíram parametrizando o sistema e o Edson Pinzon, não sei se ele está aqui ainda, ele até falou uma coisa muito interessante na redação desses artigos. Antes, a Receita falava o que era custo na IN. Agora, ela fala o que não é custo. Na verdade, ela mudou a redação, né? E aí eu acho que foi nessa, vai que cola, né? Mas se a gente olhar para a legislação e olhar para o conceito contábil, que é o conceito que rege, né, as operações de todas as empresas, gente, o IPI, quando ele não for recuperável, né, por um não contribuinte, ele é custo. Ao meu ver, tá, gente? Tem essa definição no Decreto-Lei lá de 77, né, no 1598, que ele fala, e é uma definição para revenda mesmo. O que é custo? É o transporte, o seguro e todos os impostos devidos na aquisição. Eu acredito que isso foi mais para a NB, porque se a Receita for nessa discussão, eu acho que é ganho na certa do contribuinte, o artigo 13 do Decreto 1598.
Isso é uma regra que vem lá de 1900 bolinha, que a gente nem imaginava. Antes da gente nascer, já existia essa regra do que era custo na revenda. É aquilo que eu falei. Eu acho que eles têm muita coisa ali que, por exemplo, você falou, tem tanta gente que já falou, vou tirar o IPI. Aconteceu, por exemplo, na própria exclusão do ICMS. Exato. Entre o ICMS destacado ou recolhido. Quantas empresas fizeram pelo recolhido? E quanto dinheiro ficou na mesa? Né? E depois a Receita veio falando, não, quem já fez, agora por conta da decisão, agora você tem que excluir o ICMS dos créditos. Quantas empresas descontaram o ICMS do crédito? Então, indiretamente, a Receita vai ganhando com essas formas de amedrontar, vamos dizer assim, o contribuinte, né? Sim. Infelizmente. Sheila, assim, o que você recomenda? Aguardar outra iene ou arriscar, tá? Eu não aguardaria outra iene, tá? Eu poderia avaliar sempre com o cliente, tá? Os tributaristas aqui sabem mais ou menos o que fazer, o que esperar, quais são as alternativas, mas deixe sempre claro com o cliente que se ele está disposto a correr risco, faz ou sem um mandado de segurança preventivo para se a Receita Federal autuar, se defende, aguardando ou não, ou faz sem uma ação judicial, mas na hipótese de haver uma autuação com base na iene, o fiscal botar embaixo do braço e não raciocinar contabilmente, tu leva até o CARF, porque tu precisa discutir com alguém técnico, né? Alguém contador lá que tenha conhecimentos contábeis, como o Elcio falou, o Decreto-Lei 1598. Então, essas opções jurídicas que existem, tu tem que avaliar se o teu cliente está disposto a correr o risco, né? Não seremos nós que vamos definir isso. É isso, né? Sinceramente, nem acho que é risco essa questão de eu acho que a Receita jogou, sabe, o negócio lá. Por tanto tempo era claro o IPI não recuperável e agora ficou lá aquele artigo. Achei bem... O ponto é aquele que você já comentou, né? Quando está na IN, se o fiscal pegar, entendeu? Então, acho que vale a pena mencionar, né? Tem uma pergunta aqui que foi até do Desonere Tributo. O frete de mercadoria monofásica. Teve uma decisão do CARF recente, tem até uma notícia dessa semana, se não me engano. Farmácia? Que uma farmácia conseguiu. Tem que tomar cuidado, porque acho que foi a primeira decisão nesse sentido, né? Sim. Então, e eu não cheguei a ver se foi por voto de qualidade, mas não sei se vocês viram, o voto de qualidade provavelmente vai cair. Então, tudo vai mudar de novo. O Reguinho falou uma coisa. Como diz o Elcio, né? Mais oportunidades para nós, né? O Reguinho falou uma coisa interessante. Ele falou assim, como que a gente vai lançar essa nota quando ela vem com o IPI destacado e ela... Como que a gente não vai jogar no custo do produto? Ela é custo, né? Vai ficar até inviável. Como é que você vai contabilizar esse negócio? Não, achei que a Receita viajou nisso daqui. Sim. Vamos falar sobre a proporcionalização e a retenção. Na verdade... Vou passar a bola. O que a gente vê da proporcionalização dos créditos? E aí, fazendo um breve resumo, vocês estão ouvindo? Parece que está travado. Fazendo um breve resumo, a gente, quando a empresa recupera crédito, ela tem que fazer uma proporção entre as suas receitas. E algumas empresas, elas têm receitas pelo regime cumulativo e não cumulativo. Tá? E sempre teve uma discussão de como que essa proporcionalização é feita. Eu considero todas as receitas, só receita bruta, eu considero receita financeira. A gente já vinha discutindo isso há algum tempo, certo? E tem entendimento do CARF que para se proporcionalizar o crédito, considerava também receita financeira. Agora, e eu estou sem o artigo anotado porque estava no meu computador, a redação nova, ela não fala de forma expressa, mas dá a entender que para proporcionalizar, para fazer o rateio de crédito, quando a gente tem as duas atividades, cumulativo e não cumulativo, você não consideraria
a receita financeira, porque você consideraria apenas a receita bruta. E aí, isso daí também é um ponto de atenção, porque do jeito que ficou escrito agora, dá a entender que a Receita Federal está falando, olha, tira a receita financeira. O que isso causa na prática? Isso reduz o montante de crédito que uma empresa que tem os dois, que tem um regime misto, poderia apropriar para o não cumulativo, uma vez que eu tiro a receita financeira para proporcionalizar. Não sei se ficou muito viajado, se vocês conseguiram entender. Mas do jeito que ficou a redação, não, ainda que não esteja de forma expressa, o jeito que ela, como ela joga de um artigo para o outro, ela joga lá para o conceito lá da receita bruta, trouxe esse entendimento. Então, é um ponto de atenção na hora que a gente for fazer a proporção dos créditos em empresas de regime misto. Sim. Ô, Flávio, deixa eu só fazer um complemento que eu, assim, essa regra, se não me falha a memória, já estava no manual da lá no manual, eu sou cumulativo e não cumulativo, então nesse caso eu tenho um regime misto. Lá tem um exemplo que ele traz, que eu não compreendo receita bruta, aí fala lá, venda de ativo imobilizado. Então a própria FD já fazia essa distinção, só que isso não estava se não me engano, não estava na 1911, né? Porém, o manual ele tem força de instrução normativa, então acho que foi só para vir dentro do regulamento. Mas essa regra e eu já vi caso de questionamento quando a empresa considerou para aumentar a proporção e a Receita autuou, com base no eu próprio particularmente manual da FD. entendo que não deve considerar, mas por razoabilidade, porque quando a gente lê a lei, a lei também é só uma frasezinha lá, ela fala todas as receitas, fica ali meio na dúvida. Só que eu entendo que não faz sentido algum entrar a receita financeira para proporcionalizar crédito. Então, mas o que acontece? Antes da 12973, lá em 2014, eu tinha essa discussão. E aí veio o novo conceito de receita bruta. E aí, com base nesse novo conceito, eu lembro que quando a gente fazia trabalhos em 2005, 2006, 2007, a gente considerava tudo. Mas acho que depois da 12973, isso ficou mais claro. Só que mesmo assim, na IN 1911 não estava essa questão da proporção. Mas depois eu vou dar uma olhada, mas se não me falha a memória, no próprio manual, manuais já antigos já tinha essa questão. E o que eu ando vendo pelo mercado, ninguém tem considerado a receita financeira, apesar que você tributa a receita financeira, né? É que agora ficou mais claro, né? Na lei fica aberta, e agora estava no manual. E é igual a questão do ICMS, né? Já estava no manual, e ainda não estava na IN. E não estava. E a Sigrid falou para eu falar das retenções também, né? Eu tô sem o. Vocês estão Tá me ouvindo? Tá, a imagem tá. Deu uma travada aí, mas agora voltou. A minha internet tá. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. É o último, né? O último tópico, né? A retenção, eu tô sem o computador aqui, mas vamos lá. O que acontece? A gente tinha uma dúvida, por causa da instrução normativa, de quando que a gente poderia utilizar as retenções nas apurações. Então, por exemplo, a empresa prestou um serviço para um órgão público. Existe um PIS e COFINS que fica retido. É igual o IR-Fonte, que a gente pode utilizar. E tinha uma dúvida, quando a gente olhava para a instrução normativa, e daí eu não anotei o artigo que dava a entender que a gente só podia utilizar aquela retenção no próprio mês da retenção. Aí parecia que você perdia aquilo lá. Isso. E agora o artigo, na verdade, ele ficou mais claro. Até um aluno meu perguntou, falou, Flávia, mudou alguma coisa? Não. Porque você, assim, pela leitura da lei, já se entendia que você podia usar esses retidos aí como um crédito acumulado para períodos subsequentes. Porém, na IN, dava uma leitura esquisita que parecia que a gente tinha que usar no próprio mês de apuração da retenção. Então, o artigo agora, não sei se é 110, não lembro agora certinho o artigo, ele ficou mais claro, falando que pode sim, que as retenções, quando não utilizadas, quando não abatidas aí no mês, né, que houve a retenção, ela pode ser utilizada em períodos subsequentes, sim. Era uma dúvida de alguns contribuintes. E aí agora ficou mais claro, que é um ponto positivo também da IN, que é o que eu tenho anotado. Deixa eu só
complemento, Flávio, porque nós tivemos esse caso dentro da mentoria. O que acontece é o seguinte, essa é uma regra desde lá de 2008, se não me engano, tem um decreto lá de 2008, que tratava assim, quando você tem retenção, você só pode usar a retenção para deduzir do próprio PiscoFins daquele mês. Se sobrar, você não perde. Ele pode ser passível de restituição. E aí, o que acontecia? Muitas empresas usavam essa retenção no período seguinte. E nós tivemos um caso que a Receita autuou. A Receita autuou, remontou a escrita e falou, não, você não dá pela legislação, você não pode usar. Você só pode restituição. Então, assim, você não perde o valor, mas você não pode usar. Agora a IN mudou a regra. A regra é, você deduz, se sobrar, você pode usar no período seguinte. E aqui tem um outro ponto que é o seguinte, o que o pessoal fazia lá no passado? Como tinha acúmulo de crédito, o pessoal fazia o quê? Não usava os créditos, na verdade, usava todo o crédito e deixava sobrar retenção para pedir restituição. Por quê? Porque o crédito PiscoFins eu não conseguia fazer restituição, não conseguia ressarcir. Agora, acho que essa regra já tinha na IN antiga. É o seguinte, você que tem retenção, primeiro você deduz crédito, retenção, crédito, entendeu? Então tem uma sequência. Eu vou até pegar o artigo aqui, que eu não lembro também de cabeça. Para você poder utilizar no mês seguinte. Então tem uma regrinha, mas a Receita estava autuando. Teve um caso de um cliente, de um mentorado, ele trouxe, foi até no mês passado. E aí não tinha... E agora, o que eu faço? Aí eu dei uma sugestão para ele para fazer toda a remontagem das apurações. Mas a Receita estava autuando. Olha lá, falaram ali 106. É esse mesmo. Deixa eu ver se é esse mesmo. mesmo. A redação nova, eu acho, 106. Deixa eu ver. Mas essa é uma mudança legal. Pró-contribuinte, né? Pró-contribuinte. E também que melhora a fiscalização, né? Diminui perda de conta. E era perda de conta manual, na verdade, porque você não conseguia fazer, você tinha que fazer, todo mês você tinha que fazer a perda de conta do retido que sobrava. Não, fazer aquele manual, gente, não tem cabimento aquilo lá. Deixa eu ver aqui o artigo. Acho que é 106 que falaram, né? Não, você estava criando um procedimento desnecessário para o contribuinte, né? Sim. Acho que não é o 106, não. 110, alguma coisa, 160, 160, eu acho. Eu não anotei. 160? Você anotou? Deixa eu ver, eu não anotei de retenções. Olha lá, o Edson falou 116, ó. Daí. 116? 1911. O da 900. Não, eu bem esperto, eu trouxe o computador e não trouxe o carregador. Aqui é assim, né? Sempre consultando as bases, né? A gente não fala porque não fala no achômetro, né? Uhum. Mas acho que não era esse artigo 106. Tem um que ele trazia essa regra. O professor Edson falou 116, né, Flávia? Mas é que a regra da retenção ou a que usa primeiro os créditos? A regra da retenção, de quando eu posso utilizar. Eu não lembro de cor também. Nossa, tinha muita coisa. Gente, essa IN tá um show. É a 110. Meu primeiro show 110. A pessoa jurídica poderá utilizar os valores retidos do PiscoFins quando não for possível sua dedução. Aí só tinha para compensação ou restituição. Agora a IN nova trouxe dedução do PiscoFins a pagar em períodos subsequentes. A possibilidade de dedução prevista no CARP será considerada quando o montante do mês exceder o valor da contribuição a pagar no mesmo mês. Considera a pagar o valor devido a descontar dos créditos. Então,
o pessoal usava toda a retenção para Ao somar contrário, crédito. né? E aí a Receita falou, não, você tem que primeiro usar os créditos. Depois você usa a retenção. E se sobrar a retenção, você faz restituição. Agora não. Agora ficou conta gráfica, né? Vai dar na mesma. Mas a Receita estava autuando. Eu nunca tinha visto autuação nisso. Mas a Receita autuou. Foi um caso que o pessoal trouxe no mês passado. Essa é uma mudança legal. É bom. Bom, pessoal, quero agradecer, né, ao Elcio, à Flávia, por terem aceitado o meu convite aqui. Não tinha como ser diferente, né? Debater com vocês, trazer para que o pessoal saiba que são 800 artigos, mas o suco tá nessa live aqui. Então, já passamos aí de 1h20 de live, né? Pro meu orgulho, né? Porque rendeu aí mais de 130 pessoas com a gente aqui assistindo. E não poderia ser melhor do que trazer vocês dois para a live. Flávia e Elcio, muito obrigada. Espero ver vocês em breve, né? Espero ver aí numa próxima oportunidade para debatermos assuntos tão interessantes e sofisticados quanto Obrigada esse. pelo convite, Tá bom? Sigrid. É muito legal. A gente até perde a noção do tempo, né? Sim. Obrigado aí por esse convite. Sempre um prazer, meninas. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado aí pela paciência.